Boa tarde, bem-vindos à Casa dos Cordéis para a palestra Mais do que Saraus e Palestras, uma academia que serve. Quero agradecer à Casa dos Cordéis sob a direção do Bosco Maciel pelo convite para essa palestra e também a Leia, que representa a MCLME, que significa o quê? Movimento Cultural Literário das Mulheres Escritoras. Quando eu recebi há algumas semanas o convite do Bosco para essa palestra, era para eu apresentar o que eu trabalhei, o que eu fiz na academia, nas escolas, mas eu pensei de imediato, não, eu vou estender também e mostrar atividades dos meus colegas, dos meus amigos, confrades e confreiras da academia também. Há trabalhos que parecem pequenos, todavia, ao serem repetidos ao longo dos anos, podem beneficiar muitas pessoas. E como tais benefícios nem sempre têm uma constatação imediata, às vezes nem são lembradas as pessoas que os motivaram. Porém, o mais importante é que, com o tempo e na particularidade da instituição trabalhada e da pessoa alcançada, os benefícios em suas vidas se façam presentes. A Academia Guarulhense de Letras, ela foi fundada em 8 de dezembro de 1978, então dia e mês igual da nossa cidade, Guarulhos, inicialmente por 16 acadêmicos e depois aos poucos foram chegando mais. Hoje nós somos em 40. A academia tem um site que possibilita você, ao consultar, saber sobre os acadêmicos, saber sobre a história, saber principalmente o que a academia tem para servir às instituições de cultura e de educação da nossa cidade. E essa palestra é sobre servir. Então, convido você que não conhece o site da Academia Guarulhense de Letras, academiaguarulhense.org.br. Lá você pode conhecer, por exemplo, os acadêmicos efetivos. Olha lá, cada um ali. Vocês conhecem este? Quem será? E esse outro que está próximo dele aqui com essa cabeleira? Olha lá, só gente importante, hein? Ó, olha só, ó, quer ver só? Ó, gente mais importante ainda, olha lá, olha lá. Eita! Opa, olha aí, parece que eu estou no espelho aqui, é? Ó, aí nós temos as publicações. Sugiro que você possa também acessar as revistas. As nossas revistas você encontra aqui nessa página, tá vendo? E as atividades mostram o que a academia dispõe para servir as escolas, as instituições de cultura. Por exemplo, ó, nós temos aqui a palestra de alcoolismo e de literatura para todos, ambas feitas pela Fátima Gilioli. A palestra Leiam Todos Porque é Bom, criada, feita por mim, mas
qualquer acadêmico pode também apresentá-la. Temos nos saraus o sarau do idoso, apresentado pelo Ivo de Souza, sarau palestra Vias e Versos, por mim, sobre segurança no trânsito, e o sarau da academia. Tá bom? Então, você que quer alguma atividade da academia, seja bem-vindo ao nosso site. E para ser acadêmico na GL, o que precisa? Ficar atento da publicação do edital, ter obras literárias, naturalmente, ou participação nelas na quantidade devida que vai ser analisada. Idade acima de 30 anos é o que vai acontecer em breve com a mudança no estatuto. Nesse momento ainda está 35 anos, mas temos a possibilidade de pessoas com idade inferior também possa ser admitida, depende do trabalho que apresentar. E residente em Guarulhos. Fiquem atentos, quem tem interesse, aos editais. Ainda não temos uma sede como precisamos. E por que precisamos? Para que a gente tenha condições de servir melhor a nossa cidade. A gente deseja ter uma sede na academia, que tenha uma biblioteca aberta à população, que tenha um auditório para a gente realizar com maior frequência eventos e também servir para sustentabilidade da academia, uma vez que nós podemos alugar para eventos e um estacionamento, se possível, e banheiros, é claro. Esses são os principais. Nosso sonho, nosso desejo é isto, que nós tenhamos uma academia assim para servir melhor a cidade. No momento, a sede que temos fica lá no Lago dos Patos, é esta, e desde sua fundação muito se realizou pela cultura da cidade, mas aqui, nesta palestra, é a partir de quando eu ingressei, de 12 de dezembro de 2014, ocasião em que também ingressou o Nelson Natalino, que agora está no céu. Assim, e desde então, temos as seguintes realizações: sarau da academia, palestra Leiam Todos Porque é Bom, sarau palestra Vias e Versos, bate-papo com leitores, flag, fliung, flipar, palestra e oficinas literárias, teatro versus roubados, participação nas feiras e bienais do livro, participação na Flip Paraty, tem a procissão do fogaréu, tem mais atividades. Nesta palestra estou trazendo o que eu estou lembrando, mas tem mais, que a nossa academia serve. Vamos começar então falando dos saraus. De 2015 a 2025, e o primeiro foi em 13 de fevereiro de 2015 no Adamastor. Eu comecei apresentando o sarau da academia, que não tinha esse nome, por ter recebido do Bosco, se não me falha a memória, chamava sarau da AGL. Falei, Bosco, nós temos que colocar um nome mais representativo, mais alvissareiro. Então, sarau da academia. Pode ser academia de uma porção de atividades, né? De boxe, de dança, daquilo, mas o sarau da academia é o nosso, é o da Academia Guarulhense de Letras. O primeiro foi este,
Mas o cartaz não é deste, não teve o primeiro um cartaz, foi a partir daqui, de 10 de abril do mesmo ano. E nós realizamos até esse momento 35 saraus da academia, dos quais 23 nas escolas de Guarulhos, 4 no Adamastor, 3 na Biblioteca Monteiro Lobato, 3 no Salão do Livro e Bienais, 1 no Padre Bento e 1 no CPP, Centro do Professorado Paulista. Destes aí, eu devo ter apresentado 29, provavelmente. Os outros foram Carleto e Fátima. Nas escolas, milhares de alunos foram estimulados a compreender um poema, declamá-lo ou cantá-lo e principalmente compô-lo, promovendo a criatividade, a escrita e a expressão. Expressão tanto na própria escrita, com poética, né? Como também se desinibir e subir ao palco e vir à frente. Muitos alunos, a gente recebe essa informação dos professores, coordenadores, eles não querem subir, eles ficam com receio de errar, de rirem deles. Então nós temos uma técnica, a gente erra primeiro, a gente gagueja, a gente esquece. Se não esquece, a gente faz que esquece. A gente deixa cair a prancheta, uma folha, dá uma tropeçada. Quem está lá com receio de subir, cochicha um com o outro. Meu, esse cara aí, ó, eu faço melhor que ele. Eu vou subir lá, eu vou me apresentar. E vem. Muda-se a realidade, eles passam a participar. Além do incentivo que é feito pelos próprios professores, os colegas, eles vão vendo os outros participar também e vão tendo essa vontade. E que bom, né, que todos ganham com isso. O Sarau da Academia teve o início do novo formato com essa dupla, ó. Eu e o Nelson Natalino. Nós tivemos por parte do Ari Badini uma sessão de autonomia necessária, porque senão nós não realizaríamos o Sarau da Academia nas escolas. Não, ele tinha que dar para a gente essa autonomia e ele deu. Que autonomia era essa? A gente ter as decisões rápidas, sem precisar levar para a reunião, porque era muito comum isso. E que nós tínhamos o compromisso de seguir os princípios da academia, lógico, não podemos cometer exageros que saíssem desses princípios. Então, tranquilo, nós seguimos e o Sarau da Academia, ele ganhou um reconhecimento nas escolas que a gente participou e ele se tornou um produto, uma marca, porque ele é diferente da maioria dos saraus que tem por aí. Ele acaba tendo uma tratativa anterior de semanas para a preparação dos alunos, preparação da escola. Tem uma documentação da lista que não exatamente que comprova, mas que deixa o aluno que está inscrito ali, lembrando do compromisso que ele tem, e que realmente é um compromisso que ele tem com ele, com a escola, dele participar. Daí que nós temos, na grande maioria das vezes, muitos alunos, sala cheia. Enquanto antes a gente realizava sarau no Adamastor, na biblioteca, com 6, 7, 8, no máximo 10 pessoas, a gente realiza sarau nas escolas com 150, com 180, com 50, que seja, já é um número bem superior ao que era antes. Então é muito mais produtivo, né? Muito mais proveitoso. Uma listinha aqui que faz um pouco da parte do formato do sarau é este.
o representante, coordenador, nos apresenta. Então a gente não entra falando boa noite, bom dia, não, a gente entra já exercendo a arte, declamando um poema, e na sequência sim, que a gente faz a saudação, dá as boas-vindas e diz a que veio, e apresenta as pessoas que estão ali e agradece a presença deles. E nós chamamos alternadamente alunos e convidados da AGL, com cuidado de que, se algum aluno em algum momento fez uma leitura lenta, meio sonolenta, que a plateia deu uma queda na atenção, você imediatamente olha na lista ali, não chama pela sequência não, você olha na lista quem é que vai dançar, cantar, que é para dar dinâmica, né? Para manter esse bom nível, todo mundo atento, e o gosto de assistir, nunca mais esquecer que assistiu um sarau da academia e que participou dele. No encerramento tem um canto geral de uma música conhecida e depois sorteamos livros. Este é o Nelson Natalino. Ele fotografava, ele fez muitos álbuns que estão no Facebook da academia, os primeiros álbuns dos saraus, ele que fez. E tem uma frase dele bastante significativa que é lida na palestra Leiam Todos, mas que eu faço questão de volta e meia repetir essa frase. Quantas almas de gênios e de artistas não se acham escondidas na escuridão das 1001 noites da repressão humana, prisioneiros da autocensura, aguardando apenas o abre-te sésamo para entregar ao mundo seu tesouro. Nelson Natalino. O que acontece? Além de ter muitas vezes a crítica, o olhar negativo, reprovador de parte da sociedade, e alguém se deixar levar por isso, a pior parte não é essa, é quando a própria pessoa se censura. Ela fica com receio, com medo. Ah, eu vou fazer feio, vão rir de mim, eu vou errar, vou cometer uma gafe. Então, quando ela se liberta dessa autocensura e entende que vamos errar sim, a gente vai apresentar, vai esquecer, vai tropeçar, faz parte. E vamos aprendendo, melhorando, se riem do que a gente fala, ótimo, se riem da gente, ótimo também, muda a visão. Então, muito obrigado, Nelson Natalino, onde estiver. O primeiro sarau da academia lá do Adamastor, ele tinha esse palco, era a biblioteca. E nesse momento é a Amarante Polodoro, dançarina, e aqui vocês podem verificar, olha só, quem acompanhava o sarau da academia desde o início, o Ivo não era acadêmico ainda, e a esposa dele, a Isabel. Ali do lado da Isabel está quem? Consegue identificar? O Antônio, Tereza. E do lado direito, o José Manuel Martinez, o Ari da Rocha, e esse que só está dando para ver o nariz aí, mas daqui a pouco vai dar para ver mais, é o Eugênio Azano. Tá vendo? Nós éramos os que apresentavam e éramos a plateia de nós mesmos, né? Eu não sei o que eu estava dizendo aí, não lembro de jeito nenhum, mas era algo engraçado. Olha aí, porque o Martinez está rindo, o Passarello também, o moço ali é amigo do Passarello, do lado direito, esse daqui eu não me lembro o nome dele, acho que é Antônio, alguma coisa. E falando em Antônio e Tereza também estava rindo aqui do que eu estava dizendo. Ó, esse está rindo, esses estão pensando. E o banner, né, que a gente usa até hoje, nós temos 2 dele, dando as boas-vindas e representando o nosso sarau da academia. Esse é o Passarello. E o Passarello ele tem um epíteto, é o poeta que brinca com os versos. Aqui o Agenor, companheiro do Passarello, também já está no céu. Ele era muito engraçado. O caderninho dele de poemas não tinha separação de linha.
Era uma prosa, de ponta a ponta. Agenor, que confusão! Faz cada verso numa linha. Ah, é, Jerônimo, pode? Pois é, então faz. E aí ele ensaiava a música, ele abria o caderninho, punha aqui, pá, legal. E começava, né? Pá, blá, blá, as musiquinhas dele, todo mundo acompanhava a batidinha, era bem legal. Só que ele estava cantando uma música e o caderno estava aberto em outra. Aí ele se atrapalhava, ele, peraí que eu esqueci. Aí a hora que a gente ia ver era isso. Eu falei, não é. A gente não esquece dele. E do lado dele estava o Ari, né? E aí, nosso parceiro de tudo que é sarau, Antônio Tereza, o Martinez. O Martinez não chegou aí em nenhum sarau das escolas, não deu tempo, né? Ele se despediu antes. O Poeta dos Mares, o Castelo, isso também foi lá no Adamastor, mas num outro dia, já lá no chão, na entrada, no hall, né? O cartaz já deu uma evoluída nessa hora, porque eu coloquei, ó, se vocês verem, malabares, mágico. Eu só falava assim, só não pode fazer malabares, mas não com faca e nem com fogo. O primeiro sarau da academia numa escola foi nesta, no Jardim Cumbica. Olha que bonito lugar lá, né? Ó. A gente fez várias vezes lá. Lá fizemos também a palestra, leiam todos porque é bom. O sarau, palestra Vias e Versos. É um céu, mas é que tem uma escola do lado, às vezes eles dão o nome dessa escola para o evento. Ó, aquela lá foi para o céu, agora vai ser para a escola. Não, às vezes o pessoal pega ou junta. A escola e leva para o céu. Também. Ah lá. E a Mora, né? A Mora a gente agradece bastante ela, o marido dela, Antônio, que conduziam o castelo para muitos lugares. Também foi lá novamente o Antônio Tereza, o Castelo. Essa já foi outra escola, aqui foi no Érico Veríssimo, a plateia de lá, os alunos. Numa outra escola, uma participação do Bassuma. Esse daí vocês conhecem? Essa ocasião já foi no Padre Bento. Lá no Padre Bento, olha aí. Eu não sei se ele estava cantando aí, se ele estava dando conselho. Essa também, não sei o que estava falando lá. E num outro dia, numa outra escola, ajudando um aluno, o Antônio Tereza. Aí a plateia, aqui já é uma outra escola. Essa foi conduzida pelo Carleto e pela Fátima no Conselheiro Crispiniano. Olha lá, teve até uma mesa lá. Está o Bosco, está a Terezinha, o Mauro. E essa de branco aqui é a Fátima, né? Aí aqui. Eu estou apontando aqui, não adianta. E sabe, lembram aquela música que a gente canta junto no final? Bacana. É para ser marcante. Quando eles vão embora, eles dormem com a música na cabeça, com os versos, o sarau, a brincadeira que a gente faz, o sorteio. Então, depois disso, sorteamos livros. No sorteio de livros, eu procurei sempre fazer assim. Quem está junto lá da academia são os que têm a preferência para sair nas fotos todas.
Então tem evento que deve ter uma, duas fotos minhas, mas deles tem uma porção, que eles entregando os livros várias vezes. Aqui está o Antônio Tereza está aqui está o Passarello, aqui o João Mafra, esse aqui é um poeta bom também, o Antônio, a Terezinha, o Mauro, o Bassuma, o Rogério Brito, legal, né? E o sarau da academia mais recente foi este, ele foi apresentado, olha lá, por Valdir Carleto e Fátima Gilioli, da escola. E o mais recente que temos foi este, lá na Biblioteca Monteiro Lobato, dia 10 passado, estamos em novembro, quando a biblioteca comemora seus 85 anos. Iniciou-se com uma apresentação do seu trabalho, o Alex Francisco, e depois o sarau. Está aí o Carleto, está aí a Fátima, está aí o Bosco, o diretor aqui da Casa dos Cordéis, o acadêmico também Fábio, o Darlan, aqui a Isabel e o Ângelo, o Fábio e o Bassuma. Este, quem sabe o nome? Dario, ele tem um samba enredo muito bonito, né, em homenagem à biblioteca. Aqui o nosso Indiana Jones, o historiador Elton Soares. Rogério Brito, não sei o nome dessas duas pessoas. Até o final da palestra, se lembrar, a gente fala. Ó. Aqui é o Daniel, aqui é o Marcel, tá vendo? Eu pus El, Daniel e Marcel. Agora que eu vi Bosco Maciel. E a palestra Leiam Todos Porque é Bom, começou em 2018. E vamos ver quantas a gente já realizou até este ano. O início desta palestra se deu a pedido do professor Genilson, quando estava no CEL Parque São Miguel. O nosso presidente da academia na ocasião era o José Augusto Pinheiro. Poxa, e daí ele pediu para mim, pediu para quem estivesse na reunião, para montar esta palestra, que desse um incentivo ao hábito da leitura para os alunos, principalmente do EJA nas escolas. E o pensamento foi não só que nós dessemos depoimento nossos como acadêmicos, como também professores, mas que tivéssemos pesquisas científicas que comprovassem. Então isso tudo reforça a nossa palestra Leiam Todos Porque é Bom. E tem esse título, sabe por quê? Porque são 2 versos do Rap da Leitura. E a primeira palestra, que foi lá no CEL Parque São Miguel, não tínhamos um cartaz. Essa foto é do cartaz da própria escola. E a foto no final. Pelo visto gostaram, né? E olha que bacana, ao final o coordenador pediu para que os alunos escrevessem o que acharam. E nós temos aqui, olha lá, muito bom, gostei demais, eu gostei, aí assinatura, eu gostei bastante. Legal, né? Só que não eram só esses bilhetes, tinha um quadro grande lá cheio. Bom isso. E o cartaz era este, é este ainda, mas ele pode, dependendo de que vai apresentar, pode agregar, pode torná-lo mais moderno. Nós realizamos até então 13 palestras. Por hora, essas 13 foram todas por mim mesmo, mas o tempo todo está aberto para que qualquer acadêmico possa apresentá-la. Elas ocorreram principalmente com alunos do EJA. O que é EJA? Educação de Jovens e Adultos. E nas escolas de nossa cidade. E esse trabalho contribui muito para estimular esse importantíssimo hábito, o hábito da leitura.
É uma grande alegria quando a gente vê isto, né? Uma sala cheia, um auditório repleto. Aqui um outro local. Aqui nós temos lá a Terezinha, do lado dela a Fátima Giglioli, lá no fundo. Ele fotografou bastante nesse dia. O Darlan. Aqui num outro local, o Bassuma, enquanto eu estava ali ao fundo arrumando para começar, falei: Bassuma, não vamos deixar esse pessoal no disque lá entre eles não, vai lá e vai dando a sua palestra particular aí. E ele tem uma palestra de motivação. Olha lá, aquele mesmo local que a gente já mostrou antes, que ocorreu o primeiro sarau numa escola, né? É o Jardim Cumbica. Não sei o que foi que eu disse aí, mas não lembro de jeito nenhum, mas olha, foi engraçado, olha lá. Nós temos a participação de jovens, de idosos, o Bassuma fazendo uma selfie, aqui o Manuel Monteiro numa outra escola, aqui o acadêmico Valdir Carleto, falando da importância da leitura, dando o seu ponto de vista, agregando para nossa palestra, mostrando algumas das revistas que a gente sorteia. Aqui o público sempre apreciando e num momento dessa palestra, leiam todos porque é bom, que aliás ela o tempo todo é lida pelos alunos. Nós montamos ela de uma forma para propiciar realmente isso. A grande maioria do que dizemos na palestra, os alunos podem acompanhar no telão. Por quê? Não é para ler? Já vão exercendo a leitura durante a palestra. E com mais de 20 frases, na sua maioria dos acadêmicos, são distribuídas para os alunos dias antes, para eles já irem se acostumando, de preferência até decorar se possível, para ter mais facilidade na hora da leitura lá da frente dos colegas. Então, nós chamamos um a um, eles fazem filas e vão lendo, às vezes lendo no papel, às vezes lendo no telão, que a frase é exposta lá ao mesmo tempo. Com o leito de descobrir se alcança o compostinho de uma base de cultura, fortalece a estrutura. A leitura abre portas gigantes serão travadas em direitas que as portas em pavimento estradas. E é bom saber, melhorando meu viver, assim positivamente, a cidade muita gente. Esse é o resto da leitura que está lá na altura para você voltar a viver. Então modificar sua vida, seu lugar e a vitória conquista. Agora são vocês. Fizemos bonito, parabéns. Então a gente tem mais uma participação do público. Quanto mais a gente integra eles nos eventos que a gente faz, mais rico fica, né? Mais marcante e contribui mais para eles no dia a dia, depois dos eventos, se integrarem e desenvolverem lá as atividades com os professores. E lá no final,
os livros e revistas. Lembrando que as revistas são da academia, mas os livros são uma doação que cada acadêmico faz. Ou seja, nesse ato de doar, nós estamos praticando o servir, que é o propósito aqui da nossa academia. E no final é isso. Então, sorteamos livros. Vocês conhecem alguém aí da foto? Aqui, quem é esse? Aqui. Ninguém conhece. Aqui. Da Emanuel, da Ilan. Agora, interessante que várias vezes a gente se arrepende porque não registrou depoimentos que a gente recebe de coordenadores, professores e de alunos, que se a gente se desse conta na hora, nós pediríamos: oh, por favor, só um instante, deixa eu gravar aqui, pode falar, porque a gente recebe depoimentos emocionantes do impacto, do resultado que gerou para os alunos, para a escola, quanto que a gente, muitas vezes até sem ter, o nosso propósito é esse, mas às vezes a gente não tem essa noção do quanto a gente agregou para eles. Então eu separei um que eu consegui ter registrado, que veio no WhatsApp para mim, e ele está resumido, embora seja longo, mas leremos rápido. Uma professora, uma coordenadora, então enviou para a gente esta mensagem: ao contemplar as imagens e vídeos enviados pelos professores, fui envolvida por uma onda de emoção indescritível diante do trabalho verdadeiramente magnífico realizado nesta noite em nossa EJA. Quero expressar minha mais profunda gratidão e admiração a você e a todos os envolvidos neste trabalho de amor e dedicação. A presença da Academia Guarulhense de Letras na EJA de Guarulhos não apenas enriquece o currículo, mas também eleva a alma dos educandos, mostrando-lhes o poder transformador das palavras e o universo infinito que abre através da literatura. Espero sinceramente que as autoridades reconheçam a magnitude desse trabalho e busquem apoiar iniciativas como esta, que tem o poder de moldar o futuro de nossa sociedade. Mal posso esperar para compartilhar as percepções dos alunos sobre o sarau, porque dias depois deste evento íamos realizar um sarau, que foi apresentado pelo Carleto, pela Fátima. Estou certa de que serão testemunhos emocionantes do impacto que vocês estão causando em suas vidas. Que Deus os abençoe abundantemente e que sigam em frente com esse nobre propósito, enriquecendo vidas com amor, dedicação e sabedoria, com uma gratidão que transborda do coração. Abraços. É uma bênção, é uma maravilha a gente receber isto. Isto só representa, a maioria delas nos diz isto. É que a gente, no final, a gente já está mais cansado pensando na saída para ir embora e não nos lembramos de registrar. Certo? Vamos falar um pouquinho da FLEG. Então a FLEG, que eu tenho registrado, que eu participei de 2015, 2016, 2025, este logotipo foi criado pelo presidente atual da Academia Guarulhense de Letras, o Jacques Miranda. Eu participei então de 3 edições da FLEG, e a FLEG foi um evento criado pela GL para integrar os escritores da nossa cidade, a fim de que eles pudessem ter mais visibilidade, se apresentarem e venderem suas obras. Lá em 2016, isso foi naquele espaço de artes professor José Ismael, ali no Lago dos Patos, embaixo da academia. E temos aqui, o fotógrafo
Nesta edição, que foram alguns dias, eu apresentei, fui responsável por apresentar neste dia. No outro dia foi o Nelson Natalino, num terceiro dia, não me lembro quem foi. E nós tivemos aqui como participantes lá o Bismael, o Mauro, a Vilma Colaciopo. Tivemos, isso, ela vai ficar mais perto, ó, o Berzag, que não era acadêmico, ali atrás o Ivo. Aqui, quem é esse cavaleiro aqui que estava de costas aqui? O Ari Badini, o Armando Colaciopo. Exato. E, como sempre, participando conosco, olha ele aí. O Antônio Tereza, aqui o Berzag, e aqui o Castelo e a Guilhermina, que estavam lançando o livro de História Cultural de Guarulhos, que eles escreveram juntos. O Clóvis Domingues, o Castelo, e aqui a foto no último dia, lá, o Bosco, o Clóvis, o Armando, a Vilma, a Amora, eu, o Antônio Tereza. Os outros eu não lembro o nome. E em 2025, coordenado pela Fátima Gilioli, tivemos a flag no Sesc Guarulhos. E essa plateia está olhando para onde, hein? Está olhando para a Isabel Borazanian, que deu uma palestra junto com estas outras escritoras. E no final esta foto. Olha aqui a Fátima Gilioli, aqui o Carleto e aqui a palestrante Isabel. E depois no dia a dia aqui no nosso stand, e o movimento no nosso stand. Aí o Alex com seus leitores, o movimento, eu arrumando alguma coisa ali, aqui mais uma parte do time, outra parte, e ali um inspetor ali verificando se estava tudo certo. E a foto no final. Vocês reconhecem alguém aí? Aqui. É. Onde está aqui a Fátima? Aqui. O Darlan está aqui. Aqui. Aqui o Ivo. Bacana, hein? Muito bom. E a nossa participação nas feiras e bienais. Eu, particularmente, desde 2010, eu participei de todas as feiras, até que se tornou Bienal do Livro. Mas vamos registrar aqui os mais recentes, né? Então, ó, aqui só confirmando, eu participei de todas. Legal. E, em 2020, interessante que vocês podem observar que aqui tem o segunda, né? O ordinal 2. Olha lá, segunda. E quando chegar na de 2022, também vai estar segunda aqui. E diz-se que em 2018 foi a primeira. 2018 foi a primeira. Pois é, aconteceram 4, só que a quarta foi a terceira. Vocês vão ver aqui. Eu não tenho imagens além desta Bienal. E essa daí é da prefeitura. Em 2022, tá vendo lá? Segunda. Eu acho que eles esqueceram de trocar isso daí, porque na verdade essa daí foi a terceira. Mas e aí a terceira, a outra então era para ser a quarta, é a terceira. Você já vai ver. Então aqui algumas fotos. Tem gente famosa aqui, ó. Porque 2020 não teve, não foi? Não, porque é bienal. Não, 2020 teve. Mas foi o ano da pandemia. Eu
Teve a divulgação, teve aquela foto que eu te mostrei. Eu acho que não teve em 2020. Será isso? Foi. Pois é, eles divulgaram para acontecer e então deve ter sido adiado. Olha, e por isso que eu não achei foto em lugar nenhum, a não ser aquela de divulgação. Olha, tá vendo? Você dá palestra para uma plateia que é de palestrante, você aprende bastante. Então aqui, lá no nosso evento, no nosso stand, né, as participações, aqui a rainha da feijoada, a dona Marli, esposa do Bosco, a Jandilisa, a Mora, e aquele ali eu não sei se ele estava fugindo da foto, se ele ia agachar, que ele... Ah, mas tem mais um aqui que eu não tinha visto. Aqui foi um evento da Aura, outra acadêmica, a Aura, a Jandilisa, o Carleto, aqui, como ele chama mesmo, o japonês? O Lúcio, volta e meia ele está fazendo cobertura, né, de jornalística dos eventos. Mais imagens do movimento, olha que espaço repleto, hein? Tá vendo? Tudo lá diante do nosso stand. E quando terminava o evento, a gente fazia uma gracinha lá, né? Aqui tá bem embaçado, mas é o Bassuma, eu, o Bosco. Aí, na outra ocasião, só tava nós dois para fechar aqui o stand. Dessa vez éramos nós três. Fizemos essa brincadeira, os três macaquinhos. Aqui a gente já reuniu mais gente. Olha só, bastante gente. Aqui a gente estava fazendo força ali para deixar o stand no lugar, né? Eu estava tentando mudar ele de lugar. E aqui mostrando a evolução da humanidade. E depois, quer dizer, também nessa Bienal nós tivemos um sarau com estas participações. Aê! Aqui foi uma parte da solenidade de ingresso de alguém aqui, né? E em 2024, a Bienal mais recente, lá, a terceira, descobrimos por que a terceira então, né? E aí a sequência de fotos, pela primeira vez nós passamos aqui, ó, né, a ter prateleiras. Estas foram compradas pelo Carleto por mim, lá na região da 25 de março. Também tivemos um sarau. Aqui um dia que teve um trabalho de contato com os leitores na mesa. E aqui já eram performances que faziam lá o Bosco, eu, o Antônio Tereza, o Marcel. Aqui nós em contato com os leitores. Começa assim o Versos Roubados, né? Muito bem. Mais imagens lá do nosso stand, uma palestra da Antônia sobre méis e abelhas. E essas pessoas da arte circense e da dança que do palco vieram no nosso stand. E quem estava? A Fátima e a Eide. Aqui poses no final, quando a gente fechou o stand. Tá lembrando disso, Bosco? Ó, os dois de amarelo aqui, não sei se a gente combinou isso, eu não lembro aí, mas deu certo. Olha lá. Aqui, era para fazer com o pezinho, mas só ele que fez, ó. É isso.
aqui por iniciativa, criação do Valdir Carleto, e para levantar fundos à AGL neste ano de 2022, que ele era presidente da academia, lá no Adamastor, ele fez uma apresentação do seu já famoso monólogo Versos Roubados. Essa é a cena que mais caracteriza a sua peça, e aqui a apreciação do público. E se vocês verem lá no fundo, ó, ao mesmo tempo acontecia a exposição de arte da Jandilisa. Aqui os quadros. Aqui a Jandilisa, aqui o Daniel, um escritor aqui da nossa cidade também. E em 2024, também por iniciativa do Valdir Carleto, realizado lá no CPP, Centro do Professorado Paulista, em Guarulhos, coordenado pela Fátima. Trabalhamos bastante para realizar isso, ajudei, Bosco ajudou, no transporte, na montagem. Esse dia foi o dia do sarau, aqui teve o Clóvis Domingues, ali o Elton, aqui a Isabel, o Ângelo, lá no fundo o Roberto, aqui o Carleto, aqui a Fátima. Aqui o pessoal verificando as obras, discos, livros para adquirirem. Então, como disse lá no início, o convite para eu mostrar o que eu fiz na academia nesse período. Mas não, tem que mostrar tudo o que foi feito, tudo que eu pude lembrar e juntar de informação. Por isso a gente está dando sequência a cada etapa dessa que estamos mostrando aqui. São obras, iniciativas, dedicação dos nossos confrades e confreiras da Academia Guarulhense de Letras. Fliung, uma iniciativa do confrade Alex Francisco, que é este, e no ano de 2023, este evento homenageou o Castelo Hansen. No ano de 2024, quem é esta? Guilhermina Helfstein. E no ano de 2025, Bosco Maciel, o rei do cordel. E pela primeira vez em 2025 conseguimos participar da FLIP, Festa do Livro Internacional de Paraty. Isto foi possível devido a uma verba conseguida na academia pela acadêmica Fátima Gilioli, que num projeto muito bem elaborado conseguiu. Foi de qual fonte? Lei Aldir Blanc. Flip. Algumas imagens lá do local, vou mostrar na sequência. E o que ocorreu lá? Cada participante desta Flip, da nossa academia, tem uma ou muitas histórias para contar. Mas em resumo, aconteceu que nós ficamos mais conhecidos lá por pessoas de outros estados e de outros países. A Fátima Gilioli e o Valdir Carleto foram os primeiros que chegaram para organizar, para abrir lá o local, o stand. E no dia a dia, aí os participantes. Aqui o Vilmar, a esposa dele, Cleusa, a Luciene, a Fátima, o Ivo de Souza e também o José Augusto. Eu não estou em nenhuma foto aqui, a não ser na foto da casa que nós alugamos
para ficar lá esses dias. O nosso presidente Jacques Miranda, e lá o Ivo de Souza, e lá na casa, aí sim, aí eu apareci aqui. A Flipar é um evento do Colégio Paternon e a participação da academia é pela iniciativa do Valdir Carleto, que por sua vez é o quê? É o diretor da academia neste evento. Ele é a pessoa da direção, como vocês podem ver. E como sempre temos a participação lá do Antônio Tereza, do Ivo de Souza, da Isabel, as duas Isabéis aqui. O Ivo, o Bezag, o Roberto Samuel Bassuma, a Isabel Bassuma e o Darlan. E na foto final do último dia, né? Foi tirada essa. E aqui as atuações de cada um. Coloquei essa em primeiro lugar, porque reputei no meu modo de ver que merece ser a de primeiro lugar. Por quê? Este aqui é o Clarimundo, essa deve ser a esposa dele, né? E esse é o acadêmico Darlan. O que ele está fazendo aí? Ele está visitando o Clarimundo, como alguns confrades também já fizeram em outras ocasiões. Ou seja, alguém que é membro da academia, mas tem dificuldade de locomoção, tem algum tipo de deficiência, alguma doença que lhe impede de participar das reuniões, das atividades, e então, nesta ocasião, aqui está um exemplo, o Darlan foi lá visitá-lo e ajudá-lo. Então, digno de nota. No seu trabalho contra o alcoolismo e também incentivando a escrita, a leitura, aqui é a Fátima Gilioli. Aqui eu, numa oportunidade, aqui foram 2 dias no Colégio Progresso, realizando 5 palestras e 3 diferentes, para o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, para segurança no trânsito. Aqui participando de vários eventos, a gente sempre vê o Ivo de Souza, o poeta dos mares, também o Alex Francisco. Aqui no grupo de segurança viária, eles sempre me chamam para no final declamar um poema de segurança no trânsito. Esse dia estava vazio aqui, mas normalmente tem mais frequência, tá? A Luciane Miller, ela viaja ao Brasil, contando a sua história de vida, de amor à biblioteca, de amor ao livro, à leitura, e transformando vidas para que também tenham esse mesmo bem-querer para a biblioteca, para a leitura. O José Augusto, no seu programa de rádio, levando mensagens edificantes. Aqui o presidente Jacques Miranda, o Marco Arroio e o Vilmar Soares, num trabalho, numa escola de bate-papo com os alunos, apresentando para eles como que é o dia a dia do escritor, como que é o processo criativo.
o Roberto Samuel, que recebe escritores na sua TV, divulgando a literatura, a cultura, e que por meio dos seus livros, artigos de quinta, ele realiza outros eventos que são beneficentes para entidades de caridade e também eventos de exposição, de arte. E veja só, não apenas em Guarulhos, ele também anda viajando para outros estados, levando um tanto da nossa cultura, e aqui ele está na procissão do Fogaréu. Quem é? El Bosco Maciel. Então, aquilo que eu disse lá no início, quem quiser saber o que a academia faz para levar para a sua instituição, sugerimos consulte o site da academia, academiaguarulhense.org.br. Verifique as atividades lá disponíveis e faça a sua solicitação. Veja que eu destaquei o verbo fazer, porque mais do que querer, fazer é que traz o resultado, é que gera a mudança. E, se vocês notarem, olha aqui os ramos dourados, a academia dourado e o fazer também, tá bom? Então, para você conquistar o seu ouro, faça. E por que isso? Fazer a sua solicitação ao verificar a atividade disponível no site da academia, porque a nossa academia é de servir. Porque nossa academia é do quê? Nossa academia é do quê? É isto. Obrigado. E o que fazemos no final? Eu trouxe alguns exemplares.